Querido professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. É sempre um prazer poder falar com vocês diretamente dos estúdios da nossa querida ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, no sul do Brasil. Estamos, como vocês já sabem, nesse terceiro trimestre, usando a nossa revista local do Discipulado. Pelo Brasil inteiro, onde temos algumas igrejas que podem já abrir os templos e fornecer ao povo culto, temos ali um reviver de uma lição da CPAD, que o pastor Elianai Cabral está comentando. Nós aqui em Criciúma resolvemos preparar a nossa igreja para o discipulado nesse terceiro trimestre, porque o nosso lema é uma igreja relevante, ou seja, uma igreja que tem o porquê de estar inserida na sociedade e que já faz falta se vier faltar na sociedade. É uma igreja que contribui para o elevo e o crescimento espiritual das pessoas de nossa sociedade. É uma igreja, então, que é importante, ela é relevante, ela participa da vida pulsante da nossa cidade. E aí, então, uma igreja relevante, no nosso entender, é uma igreja que discipula, é uma igreja que ensina seus novos conversos e os seus filhos que nascem também no seio da igreja, das suas famílias, conheçam a palavra de Deus e o poder salvífico que há no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estamos então já na nossa sexta lição. O título está aí na tela, o discípulo e os sacramentos da igreja. O que são sacramentos? São ordenanças sagradas, são ordenanças que não podem ser tiradas. Elas são postas como uma condição sine qua non da vida da própria igreja. Ou seja, estes sacramentos, a palavra sacramento vai nos remeter à palavra sagrado, aquilo que é santificado, aquilo que é purificado e que tem uma grande relevância para a nossa vida de fé. Ela precisa ser cultuada, por quê? Porque ela vai fazer apontamentos para a própria pessoa do Senhor Jesus, ou seja, nós estaremos, quando estivermos observando os sacramentos ou os mandamentos sagrados, fazendo memória do próprio Senhor Jesus, e então nós estaremos cultuando com a nossa razão, com o nosso intelecto, com a nossa lógica, qual a finalidade, qual a razão, qual o porquê dessas ordenanças do Senhor. O apóstolo João, professor, ele vai dizer na sua epístola que os mandamentos do Senhor não são pesados. Os mandamentos do Senhor é do próprio Senhor Jesus, que é amarmos uns aos outros, né, como Ele nos amou e como a gente ama a si mesmo. Amar, então, é uma condição. E Ele tem dois sacramentos que Ele ordena à igreja na sua assunção, quando Ele está indo para o Pai Celestial. O batismo em águas e a Santa Ceia, ou seja, o uso do pão e do vinho como símbolos do seu corpo e do seu sangue, que são alimentos para a nossa alma. Então são simples ordenanças, mas com um conteúdo espiritual extraordinário, que devem ser observados, e é sobre isso que nós estaremos falando nesse próximo domingo. Temos aqui em Atos 22:6 o texto de ouro da nossa lição, quando o próprio apóstolo Paulo vai contando o testemunho da sua conversão e quando Ananias o visita depois de ele ter encontrado o Senhor Jesus e a ordenança que ele recebe. E agora, pois, porque te detens, te levanta, te batiza, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, o batismo, ele é uma ordenança e ele também é uma necessidade que nós vamos observar aqui na nossa lição, que a partir do próprio Senhor Jesus, todos aqueles que foram imersos, todos aqueles que foram recebidos, todos aqueles que foram inseridos no corpo místico chamado igreja, no corpo do Senhor que é a igreja, eles passaram por esse processo do batismo em águas. Temos 4 tópicos: significado do batismo em águas, a necessidade do batismo, o batismo em águas e as suas exigências, aquilo que precede o batizar em águas. Alguns textos da Bíblia vão falar de pessoas que estão recebendo o Evangelho, já estão sendo batizados, mas como eu falei lá na primeira lição, a Bíblia é um livro de fatos e não de detalhes. O fato narrado é o batismo,
mas todo o contexto para que aquele batismo acontecesse muitas vezes não está descrito e ele está implícito em um contexto de vivência da igreja que nós vamos abrir nessa lição para que a gente tenha um maior entendimento e a gente não banalize o ato de se batizar. E aí nós temos, findando a lição, a Santa Ceia do Senhor e as implicações da mesma na vida do crente e da igreja. Então vamos introduzir a lição desse próximo domingo. Estudaremos sobre duas doutrinas importantes da fé cristã, batismo em águas, como já foi falado, e a Ceia do Senhor. Entregar a sua vida a Cristo foi a decisão mais importante da sua vida. A lição está conversando com o discípulo. O próximo passo é tornar essa decisão pública e isso se dá por intermédio do batismo, ou seja, um testemunho pessoal diante de testemunhas. Um dos sacramentos, como eu já falei, sacralidade, santidade, pureza, etc., é a ordenança sagrada da Igreja de Cristo. Outro sacramento da fé cristã é a Ceia do Senhor. Então, o significado do batismo em águas. Veja, aqui na nossa lição, nós vamos ter o primeiro subtópico do primeiro tópico, significado etimológico. A etimologia, ela estuda a raiz gramatical das palavras, o sentido literal das palavras na sua língua original. Então nós vamos buscar a palavra batismo no original, é um termo grego baptismos, ou seja, é um termo grego. Você sabe que o Antigo Testamento ele é escrito no idioma hebraico, com algumas passagens também em aramaico, e essas passagens são passagens muito reduzidas, mínimas diante do todo no hebraico. Então você não encontra uma palavra no hebraico para batismos, mas você vê no grego. O grego é a língua do Novo Testamento. E o batismo em águas, como nós conhecemos, a imersão em água, a gente observa no início do ministério de João Batista, ou como um detalhe do ministério de João Batista, que prega o evangelho do reino, que anuncia a vida do Senhor Jesus, e a condição para receberem o Senhor que está chegando é o arrependimento, que será então demonstrado através do batismo de João nas águas do Rio Jordão, no sul de Canaã, lá nos rios que cortam o deserto da Judeia. Então, batismos é uma palavra do grego e nós estamos agora evidenciando uma ação que você não observa no Antigo Testamento. Talvez um texto que mais se assemelhe a batismo no Antigo Testamento é aquele texto de 2 Reis, capítulo 5, quando Naamã, aquele oficial do rei da Síria, vai ao encontro do profeta Eliseu. Por quê? Porque ele está coberto de lepras. Dentro da sua residência, ele recebeu a palavra de uma judia que era escrava, e ela falou então que em Israel haviam profetas e havia uma possibilidade de cura. Ele vai ao profeta, o profeta manda ele mergulhar no rio por 7 vezes, e aí aquele general do rei da Síria, ele é curado da sua lepra. Então a gente vê na atitude do oficial do rei da Síria uma exigência de humildade, de crença na palavra de Deus e uma ação positiva que é ir ao rio e crer na palavra de Deus. Então ali ele recebe a cura da lepra. E a lepra, no Antigo Testamento, de uma forma alegórica, ou seja, usando de simbologias, ela simboliza também o pecado na vida humana, algo que destrói, corrói, que envergonha, que causa um vexame, que causa uma segregação, que aparta a pessoa do todo, porque naquela época, como não havia cura daquilo que hoje se chama hanseníase, ele tem que se afastar do convívio social. Por quê? Porque ele contaminava as outras pessoas. Então, alegoricamente, a lepra, ela é um símbolo do pecado. O mergulhar na água traz cura da lepra. O batismo em águas, ele também pode falar ou simbolizar a cura que a própria palavra de Deus, que também é água, que corre nesse rio da vida, nesse rio da misericórdia de Deus, ela pode gerar sobre a vida de uma pessoa. Mas no sentido evangélico, no sentido
da pregação do próprio Cristo, nós vamos ver, começando por João Batista, que esse entendimento avança do mergulho de Naamã, do batismo de João, que lá na frente vai ser então todo completado em seu significado no batismo que os discípulos de Jesus irão fazer mais tarde. Então, a palavra batismos, ela é grega e literalmente ela vai falar o quê? De imersão nas águas, ou seja, todo o corpo deve estar debaixo das águas, e aí então ela tem uma analogia, análogo, pode ser comparado de lado a lado com o ato de se sepultar o cadáver. Ou seja, a velha criatura, ela está simbolicamente sendo sepultada para depois ela ressurgir das águas ou da própria sepultura. Nós temos no tópico de número 2, o sentido espiritual. Então a gente viu no subtópico o significado da etimologia, da literalidade da palavra, e a gente já discutiu isso. E agora nós vamos para o significado espiritual. E aqui na lição vai falar então de sepultamento. Então, aquela pessoa que estava morta em seus delitos e pecados, ela, quando recebe Jesus, ela passa da morte para a vida. Ou seja, a velha criatura, então, ela deixa de existir, ela acaba morrendo. Porque quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu estou entregando, na verdade, a minha morte, porque estava morto em delitos e pecados. E quando eu entrego a minha morte para o Senhor, Ele acaba me fazendo viver com Ele. Ou seja, no batismo, o velho homem está sendo sepultado, como diz na lição, de uma vida sem Deus e sem salvação. E a ressurreição para uma nova vida agora é marcada pela comunhão com Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. E ainda na lição, a Bíblia nos ensina que antes de nossa decisão por Cristo, estávamos mortos em ofensas e pecados, andando segundo o curso do mundo, segundo Efésios, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Então, sem Cristo e separados de Deus, sem Cristo e separados de Deus no mundo, como diz também Efésios 2, agora no versículo de número 20. Então veja só, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, vai provocar então no crente esse novo nascimento, e o novo nascimento é a própria regeneração, é fazer de novo, como nós já estudamos em lições passadas. Então, agora nós vamos para o subtópico 3, do primeiro tópico da lição, que vamos falar agora do significado eclesiástico, eclésia, igreja, e agora nós vamos falando do seu simbolismo espiritual no ideário da igreja. Então, etimologia, o sentido espiritual, que é uma lei eterna e profunda sobre o tema, e agora como a igreja observa a literalidade, a espiritualidade dentro da sua vida, do seu cotidiano, do seu dia a dia. Batismo nas águas também pode ser entendido em seu significado eclesiástico, ou seja, em sua relação com a igreja, como eu já falei. Muito embora a igreja, nos dias atuais, possua uma natureza institucional, ela é uma organização humana, a Bíblia nos ensina que ela também é um organismo, isso a gente viu na lição passada, e quando nós falamos de organismo, não é um mecanismo, é algo que funciona, que tem os seus órgãos, que todos eles montados, colocados lado a lado, têm uma funcionalidade, e nós falamos que o organismo, o objetivo é gerar e manter vida e também replicar vida quando nós geramos os nossos filhos. E então ingressar como membro da igreja, em seu sentido espiritual e bíblico, só pode ser realizado por meio do batismo em águas. Então, quando eu estou sendo batizado, eu estou sendo imerso em uma nova dimensão de vida. Não que isso já não tenha ocorrido no momento em que eu me converto, no momento que eu me arrependo, quando o Espírito me gera a vida. O batismo, ele é uma conclusão como um ato testemunhal. Então, a pessoa, ela tem que vencer a timidez, ela tem que vencer os seus medos, ela tem que romper com suas tradições e ela precisa vir a público
E ela precisa então deixar de omitir-se como salvo agora e resplandecer como um astro nessas trevas que permeiam todo o mundo. É uma necessidade. A salvação não pode estar escondida dentro da minha alma, mas ela tem que estar evidenciada. E é por isso que o batismo é essa exigência, e a igreja entende o batismo também como um ato de testemunho daquele que então já está vivendo uma nova vida em Cristo, e agora pelo batismo, organizacionalmente falando, também ele vai fazer parte da membresia do corpo da igreja, aquilo que o Espírito Santo já havia feito no momento da salvação. Temos aqui o tópico 2 da nossa lição, a necessidade do batismo em águas. Primeiro tópico, significado. Agora nós vamos para a necessidade do batismo em águas. Então a gente já viu que João Batista ele está batizando para o arrependimento, para que as pessoas manifestassem então uma condição de receber o Salvador que estava chegando, o próprio Senhor Jesus. Mas agora nós temos o próprio Senhor Jesus vindo a João Batista e ele é o próprio Deus que está encarnado. E nós sabemos que o nosso Cristo, como Deus encarnado, ele não possui pecado. Por quê? Porque ele é Deus, e Deus não pode pecar, porque se ele fosse impuro, ele não poderia ser o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Aí nos surge a primeira questão. Se o batismo ele é uma evidência do arrependimento, por que é que Jesus se batiza? Jesus ele vai se batizar ou deixar-se ser batizado, por quê? Porque ele está na forma humana, e na forma humana ele diz a João Batista, deixe que a justiça se cumpra. O que ele está dizendo com essas palavras quando ele está conversando com João Batista, que não quis o batizar porque sabia que ele não tinha pecado? Ele está dizendo, eu serei o exemplo. E depois, durante a própria vida do Senhor, ele é exemplo em humildade, ele também é exemplo em santidade, ele é exemplo porque ele jejua, ele é exemplo porque ele ora, porque ele intercede, porque ele serve. Então, toda a vida de Jesus é uma vida de serviço e de testemunho, e ele também precisa cumprir todas as etapas que o ser humano ele terá que cumprir, e uma delas é o batismo. Então, se ele não se batiza, ele se diferenciaria, mas ele está vindo para se assemelhar aos homens no corpo de carne que ele assumiu, assumindo toda a nossa humanidade. Então Jesus não é pecador, mas ele está nos dando o exemplo daquilo que precisamos fazer, de sorte que um salvo jamais poderá deixar de ser batizado, porque o próprio Senhor Jesus se batizou. Ou seja, então precisamos ser batizados, porque Jesus ele exige isso de nós. E também nós precisamos entender, Jesus é um super-herói? Né? Se ele é divino, ele é um super-herói? Não. É aqui que nós vamos conhecer mais tarde as duas naturezas de Jesus que habitam na mesma pessoa. A natureza 100% divina, a natureza 100% homem, que é chamada de a união hipostática, ou a união de naturezas. Este é o grande mistério da fé, aonde em Jesus habitam ali a natureza humana e a natureza divina, de sorte que quem está vindo até nós é o próprio Deus, é Emanuel, como diz Isaías, Deus conosco. Mas quem morre na cruz do Calvário é o homem Jesus, é Jesus de Nazaré. É o filho de José e de Maria, ou seja, a carne que está ali, a pessoa que está encarnada ali, sente dores, ela também sofre, ela está sendo sacrificada, está passando aquilo que nós deveríamos passar. De sorte que é na nossa carne que o nosso Deus vence por nós. Ou seja, a carne é tão limitada quanto a nossa, com a única diferença que Jesus não tinha pecado. Ou seja, é um grande mistério da fé que vai então nos levar a esta consciência, que se é Deus quem está morrendo na cruz, ou um ser divino, híbrido ou coisa parecida, o sacrifício seria inválido, porque a cruz era minha e a cruz era sua. Então, como homem, Jesus se batiza, Jesus ele vai morrer como homem, vai sofrer todas as nossas tentações, ele vai passar por todos os dilemas que nós passamos e ele, na nossa carne, irá vencer,
para provar para mim e para você que nós podemos nele também sermos mais do que vencedores. Então, no batismo de Jesus, nós temos aqui um significado do sepultamento da velha criatura e da ressurreição, como ele também ressuscitou. E assim como ele foi gerado do Espírito Santo no ventre de Maria, nós somos pelo Espírito Santo também gerados no dia do novo nascimento ou regenerados. Nós temos, então, já estou lá no subtópico 2, né? Já falando aqui. Opa, estou no 2 aqui. No subtópico 1, melhor dizendo. Então, falei do batismo de Jesus e agora nós vamos para o 2, o batismo no dia de Pentecostes. Historicamente falando, a inauguração da igreja se deu no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando o Espírito Santo ele desce sobre os discípulos. E qual é a pregação do apóstolo Pedro no dia que a igreja é inaugurada e no dia que o evangelho agora ele vai ser espalhado, espraiado pelo mundo inteiro? Arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados para o quê? Para perdão dos vossos pecados. E aqui na lição diz aqui, notemos que o perdão dos pecados no texto se relaciona ao ato do batismo, explicitando a sua necessidade. Ou seja, naquele dia se converteram 3.000 pessoas no sermão do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ali em Atos dos Apóstolos. E nenhuma daquelas 3.000 pessoas deixou de serem batizadas. Por quê? Porque o batismo é uma necessidade. E agora, a Bíblia e a exigência do batismo. Veja bem, além das passagens bíblicas acima que nós citamos, em Atos dos Apóstolos 1, 8, 2, de 1 a 4, Atos 2, 37, também falamos lá do arrependimento em Efésios 2 e todas que nós já passamos até aqui, existem outras que apresentam a necessidade do batismo como uma exigência divina, ou seja, o batismo em águas é apresentado na Bíblia como um sacramento, uma ordenança sagrada, que não deve ser desprezado. Ou seja, nós não podemos relegar o batismo a uma condição inferior do que ele é em si mesmo. Muitas pessoas, elas até frequentam a igreja e alguns até não manifestam o desejo de ser batizados porque elas estão achando que com aquilo elas estão sendo verdadeiras diante de Deus. Elas estão dizendo, eu venho na igreja, gosto do evangelho, gosto de ouvir o culto, a palavra, os louvores, etc., contemplar os crentes cheios do Espírito Santo, mas eu não consigo me converter, eu não consigo ser um salvo, e aí então, ao não me batizar, eu estou declarando que eu não estou preparado. Esse tipo de autopiedade, esse tipo de autojustificação é uma pseudo-humildade, é uma falsa humildade, é um engano por si mesmo. E nós precisamos trabalhar essas pessoas e tirá-la desse estado de inércia espiritual, de conformidade com o seu estado pecador e confrontá-las com a realidade do inferno. Quer dizer, você então reconhece Deus, o culto, a santidade nos crentes, o valor do culto, mas você insiste em participar da igreja sem se batizar, e aí você, crendo nisso, você despreza a realidade do inferno, você vai para o inferno, mesmo sabendo que há salvação e há tanto gozo presente e futuro, né, na salvação que Cristo nos dá para nós individualmente e para a igreja. Então é um confrontamento que deve ser feito. Por quê? Se a pessoa não está manifestando o desejo de batizar-se, é porque algo deve estar errado. E aí então, nós vamos falar aqui de duas passagens bíblicas, Mateus 28 e 16, Marcos 16 e 16, que vão falar, então, da necessidade do batismo pelo próprio Senhor Jesus, quando ele está indo do assunto ao céu, reforçando essa necessidade. E aqui em Atos 8 e 12 vai falar aqui que quando Filipe está pregando em Samaria, vai falar que homens e mulheres são batizados. E aqui eu coloquei como um acréscimo na nossa lição, o batismo para o ser humano, trazendo inclusão para toda a humanidade. Na cultura do Antigo Testamento e também judaica, a mulher sempre foi considerada um ser inferior. No ministério de Jesus, as mulheres sustentavam Jesus, como disse o evangelista Lucas, e elas sempre tiveram proeminência no ministério de Jesus, e quando Jesus estava na cruz, as mulheres
estavam aos pés da cruz com o próprio Senhor Jesus. Olha como o Evangelho ele é inclusivo, como o Evangelho ele é igualitário, como ele transporta a humanidade feita de homens e mulheres à condição de seres humanos, a condição de pessoas que são almas diante de Deus, que carecem da salvação e que são a humanidade. É o resgate da nobreza da humanidade como um todo, no homem e na mulher. E aqui, no batismo, quando homem e mulher podem se batizar, há uma quebra de paradigmas e essas ideologias sectárias, políticas, que vão pregando essa emancipação do ser humano e vão condenando a cultura judaico-cristã e essa tradição como uma tradição que é errônea, que é opressiva, é injusta e etc. e tal. Você compara com a Bíblia Sagrada, com a pregação do Senhor Jesus, não com a pregação dos homens depois de Jesus, mas com a pregação de Jesus, e você vai ver que o Senhor Jesus, ele agiu com extrema humanidade, com extremo amor, e ele coloca todos os seres humanos na mesma condição. Terceiro tópico, batismo nas águas e as suas exigências. Quando nós falamos de exigência, professor, nós não podemos aqui usarmos dessa palavra exigência como algo muito pesado, como algo assim muito intransigente, como algo assim muito radical, uma coisa muito opressora. Você deve transportar a mente do seu discípulo a verdadeira realidade do que é exigência. A exigência é o mínimo aceitável. Vamos inverter então essa condição desse peso e vamos libertar a alma. Nós temos que valorizar o que Cristo fez na cruz por nós e todos os benefícios que depois da morte e ressurreição de Jesus estão à disposição da igreja. Então, a mínima exigência para que você, então, se batize nas águas é uma declaração de que você está valorizando tudo aquilo que Jesus faz. E a exigência, ela também não é uma intransigência. Por quê? Porque você vai a Cristo, você crê no Evangelho, você dá o testemunho se você assim o quiser. Ou seja, é uma questão de testemunho, é uma questão de liberdade, é uma questão de liberalidade e de consciência pura. Então, quando eu faço isso, é uma exigência da parte de Deus, é o mínimo aceitável, mas quando eu quero cumprir essa exigência, eu estou entendendo que esta exigência é uma oportunidade de eu demonstrar o quê? Amor pelo meu Deus e pela obra dele em me salvar. Primeiro subtópico, o arrependimento tem frutos. É isso que está aqui. O arrependimento, ele tem frutos. E quando nós falamos de arrependimento, uma das palavras que eu posso também associar ao arrependimento é a contrição. O que é a contrição? Quando eu me desmancho, quando eu sou tocado pelo poder do Evangelho, e aí então eu vou me desaparecendo diante de Deus, eu vou me prostrando, eu vou ficando em um montinho de pedrinhas que foram todas quebradas, aquela estrutura antiga de pensamento, de tradição, aquelas ideologias, tudo aquilo que fundamentou o meu ser até conhecer Jesus, aquilo é tudo desfeito diante de Deus. Por quê? Porque o Evangelho é tão poderoso sobre a minha vida que ele destruiu a velha criatura. Isso é contrição, quando eu me desmancho diante de Deus. Então veja, quando João Batista conversa com as multidões lá no capítulo 3, como diz aqui a lição, versículo 8, ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, demonstrem o vosso arrependimento. Só que o arrependimento genuíno, ele é representado por frutos, que são atos que vão demonstrar que de fato eu me arrependi, mas o arrependimento ele nasce na alma. Por quê? Porque a metanoia é uma mudança de direção na forma de eu pensar. É uma mudança radical de conceituação. Uma conceituação ética e moral. O Evangelho vem, rompe sobre a minha vida com os valores que eu tenho e ela coloca outros valores do reino de Deus sobre a minha vida. E isso me confronta, eu me constranjo, eu vou
me torno contrito, ajo por contrição e demonstro na alma que eu realmente mudo a forma de pensar, recebo a verdade do Evangelho e é Deus que julga lá na nossa alma se nós de fato estamos arrependidos ou não. Tem um texto bíblico aqui em Hebreus, capítulo de número 12 e versículo de número 17, que diz assim, ó, versículo 16 e 17 de 12 de Hebreus: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. O que o escritor aos Hebreus está falando? Ele está falando daquela passagem clássica de Gênesis, quando Esaú, o filho mais velho de Isaac, vendeu a bênção da primogenitura para o seu irmão mais novo, o Jacó, que embora sendo gêmeo nasceu depois, então ele era mais novo, a bênção era dele, e depois ele quis recuperar a sua bênção e com lágrimas, com clamor, com gemidos diante de Deus, ele buscou mais Deus. Além das lágrimas e todo aquele gestual, daquela performance dramática de Esaú, ele não viu arrependimento lá dentro daquele coração. Ou seja, as pessoas dominadas pelo pecado original, elas têm a capacidade de se tornarem hipócritas, colocarem máscaras de cera, como naqueles bailes da antiga Roma, e eles interpretarem um personagem. Só que a Deus ninguém engana, por quê? Porque ele conhece o coração. E o arrependimento, ele está dentro do coração. Então não adianta eu com a minha boca confessar e falar que estou arrependido, é só Deus que reconhece este ato. E quando o homem de fato se arrepende e Deus reconhece o arrependimento, é aí então que o Espírito Santo entra com a regeneração e o novo nascimento. Aqui no tópico de número 2 do subtópico 3, fala da produção de frutos. E aí nós temos aquela passagem lá de Gálatas 5:23 que fala do fruto do Espírito. Então ele tem 9 sabores naquele fruto que é gerado pelo Espírito, que não é algo que o homem natural seja capaz de fazer. Ele é regenerado, ele é salvo por conta do seu arrependimento, recebe o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus atuando na vida do salvo vai fazendo com que o fruto do próprio Espírito que está no salvo, ele então seja reconhecido por 9 sabores. Então é uma ação divina na vida do crente e o crente tem que buscar o Espírito Santo como a fonte geradora desse fruto, não é? Os frutos do Espírito, é o fruto que tem 9 sabores ali. Agora, quando a Bíblia fala de frutos do arrependimento, ela está falando de algo que o Espírito Santo vai nos concedendo realizar no momento em que nós recebemos o Espírito Santo, quando nós vamos recebendo o Evangelho, quando nós vamos compreendendo o valor e o peso da salvação sobre nós. E aí nós temos várias formas de interpretar a pessoa arrependida pelos seus frutos. Quem roubava não rouba mais, né? Isso não por uma atitude positiva, ou aquela pessoa que ela fumava e decidiu parar de fumar, mas ela não aceitou Jesus, ela não fez aquilo provocada pelo Evangelho, ela fez como um ato, uma opção pessoal, uma atitude positiva dele mesmo para ele mesmo. Então, isso não é um fruto digno de arrependimento apenas. No sentido espiritual, é quando eu abandono uma prática por conta da consciência que eu adquiri da salvação para a minha vida. Então, os mandamentos de Deus não são pesados e as exigências de Deus para mim, uma delas é que eu dê fruto, eu faço isso de uma forma positiva e por amor a Deus. Então, o meu testemunho pessoal, depois de Cristo Jesus, é que vai revelando às pessoas à minha volta que eu realmente me arrependi. Ou seja, uma nova vida, ela então exige uma novidade de vida. Então as ações dessa novidade de vida vão declarar a realidade da nova vida. Então isso é fruto digno de arrependimento. Não é um abandono de práticas de forma proposital, positiva de mim para mim mesmo.
É algo que acontece e é gerado por conta da confrontação da realidade da velha criatura com a realidade da nova criatura. E agora nós temos aqui a fé em Jesus como uma exigência para o batismo. Então nós estamos falando dessa equivalência espiritual do sepultamento de Jesus, da ressurreição de Jesus que é gerado no ventre de Maria, do Espírito Santo que me gera para a nova vida, para que eu então, nesse mundo, viva a novidade de Deus. E essa fé e toda essa dinâmica, ela está centrada em Cristo, no seu Evangelho e na sua obra redentora na cruz do Calvário. E aqui nós precisamos colocar, como diz o escritor aos Efésios, dois povos dentro do mesmo corpo, que são os gentios, as gentes, e os judeus, que são o povo que nos dá Jesus. Jesus diz, a salvação vem dos judeus, João 4:24. Jesus, ele é judeu, ele cumpre a lei dos judeus, ele chama de Pai o Deus dos judeus, que é o Deus invisível, o Deus eterno, o Deus altíssimo, o Deus que é uma unidade, que é um só, esse Deus que tem ciúmes, esse Deus que não pode ser comparado com nenhum outro Deus, esse Deus que não aceita auxílio de ninguém, que não exige mediador, intercessor, etc. e tal. Por quê? Porque ele pode fazer tudo, porque ele é um Deus, de certa forma, deixa eu usar positivamente esse termo, orgulhoso de si mesmo, das suas obras, dos seus atos, do seu poder. Então ele não precisa de conselho e pedir favores de ninguém, ele é soberano, ele faz a sua vontade. Então veja bem, quando na igreja esses dois povos eles são agregados, o que acontece? Toda aquela dinâmica da bênção que Deus deu ao povo judeu para abençoar todas as famílias da terra, ela se cumpre na igreja que se espraia por todo o mundo, de sorte que dentro da igreja há muita bênção e há muita virtude de Deus. E aí você compara o ocidente terrestre, aonde proeminentemente as pessoas são cristãs, e elas advêm dessa cultura judaico-cristã, e aí você começa a analisar a moral da cristandade. Os valores que são valorizados ou aplicados dentro da igreja. E geralmente a moral cristã, ela está muito voltada para a eternidade. E aí então quando nós estamos falando de eternidade, inexoravelmente teremos que falar de morte. E quando nós falamos de morte, nós estamos falando da nossa própria morte, nós estamos nos lembrando dos nossos antepassados e estamos valorizando a memória daqueles que estão eternizados dentro de nós, que não morreram e sumiram e foram integrados à terra como simples pó, mas foram pessoas que nos deixaram legado, que nos deixaram herança, que nos deixaram valores, que nos deixaram virtudes, que nos deixaram marcas indeléveis. Então nós pensamos para trás nos antepassados. Vivemos uma vida ordenada porque sabemos que temos uma eternidade, que é um Deus sobre todos nós. E quando nós valorizamos a transcendência, o Deus que está sobre nós, esse Deus ele vem atuando com a sua palavra em nossa vida e ele vai nos libertando das trevas da ignorância. E aí então a gente vai percebendo os povos que não conhecem o Evangelho de Cristo. Você vai vendo como é a forma de pensar, as estruturas sociais e como eles se movem. E aí você vai vendo a ignorância dentro das colônias indígenas, das suas muitas tribos, não só no Brasil, no mundo inteiro. Os seus cultos místicos, toda a forma de contemplar a divindade, como eles contemplam a morte, como eles contemplam a vida, como há reações diante de adultérios, de fornicações, de imoralidades, de cultos onde há muitos atos terríveis ali. Então veja, aonde a moral cristã não está estabelecida, a humanidade ela é mais opaca, a humanidade ela é mais fria, ela é mais desesperançada, ela é uma humanidade sem muita misericórdia, uma humanidade que tem propensão a barbaridades, a barbarismos e coisas terríveis. Então, quando nós estamos falando do batismo, que ele exige a fé em Jesus,
nós estamos falando de um condicionamento do homem que estava morto em seus delitos e pecados, que está adentrando a igreja, crendo em Jesus, recebendo a palavra do próprio Cristo, andando na presença de Deus, e agora ele vai crescendo em graça, em conhecimento, e ele vai então sendo formado pelo próprio Espírito de Cristo, e ele vai crescendo moral, ética e espiritualmente. E então ele está sendo capacitado pelo próprio Deus, pela igreja e a palavra, ao que exercer misericórdia no mundo, bênção no mundo, quando ele prega o evangelho, abrindo oportunidades de outras pessoas, então serem inseridos ao corpo e abençoarem o mundo. Então esse processo vai se retroalimentando e ele vai sendo conduzido por dentre as gerações, o nome do Senhor vai sendo glorificado e nós vamos rompendo trevas, maldições, vamos rompendo com a morte, vamos rompendo com o inferno, vamos rompendo com as trevas, rompendo com demônios, vamos rompendo com maldições e vamos abençoando o mundo. De sorte que nós não podemos tirar Jesus do centro do evangelho, do centro da pregação, do centro dessas sacralidades como o batismo e agora da própria Santa Ceia, que é a parte número 4 da nossa lição. E aí então vamos falando da Ceia do Senhor e falando em primeiro lugar aqui, no primeiro subtópico do tópico 4, que a Ceia do Senhor é o quê? Um memorial. Os antigos, eles construíam altares para que eles não se esquecessem, em épocas remotas onde nem a escrita havia, então eles não sabiam expressar perfeitamente seus sentimentos em códigos, em grafias, então eles levantavam aqueles elementos para que eles pudessem depois, mais tarde, passando por ali, lembrar-se de um ato maravilhoso de Deus na sua vida, e aquele memorial era um testemunho do que Deus tinha feito. E com o mesmo pensamento, mas de uma forma mais elevada, Jesus nos deixa o batismo e nos deixa também o que? A Santa Ceia do Senhor. Então ela é um memorial, ela é então um monumento. E diz aqui, ao instituir a Santa Ceia, aqui em Mateus 26, 26 a 29, Marcos capítulo 14, 22 e 25, no momento da própria Santa Ceia, Lucas 22, 19 e 20, o Senhor, Jesus, no relato de Paulo, usou a expressão em memória de mim. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. O lindo disso tudo é que nós não conhecemos Jesus fisicamente, aparentemente, mas nós temos o testemunho do Espírito de Cristo dentro do nosso próprio espírito. Então você vê como um cego, por exemplo, contemplaria o rosto de uma pessoa. Ele não tem condição de ver, mas ele sabe que a pessoa está ali. Assim é a presença de Deus. A gente sabe que a presença de Deus está conosco e na igreja. A virtude de Deus está nos dons que Ele dá aos homens, na pregação da palavra, nos louvores, etc. Mas a gente não tem um vislumbre do rosto de Jesus, da forma física de Jesus, mas isso não importa. O que importa é que a palavra de Deus e o Espírito Santo nos fazem amar esse Jesus. Amar de uma forma incondicional. E a Santa Ceia é um memorial para que a gente jamais esqueça do amor de Deus, daquele servo do Senhor que morre na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus. E agora ele vai dar o seu próprio corpo e ele vai dar o seu próprio sangue para que nós então nos alimentemos dele. Isto não é também a antropofagia, que é comer carne humana. Uma crítica que muitos racionais, ateus, teóricos, eles fazem conosco. Vocês estão praticando antropofagia quando vocês estão realizando a Santa Ceia do Senhor. Nós não fazemos isso nesse sentido, até porque não estamos comendo carne nem bebendo sangue. Nós estamos se utilizando de elementos que simbolizam. Aí há uma diferença que você pode também questionar com o seu discípulo, porque na igreja romana há a hóstia e há também a doutrina da transubstanciação, que eles dizem que quando você coloca a hóstia na boca, o corpo e o sangue de Cristo literalmente estão na tua boca naquele momento em que você está se alimentando daquela hóstia. Nós, como evangélicos, ascendentes da reforma protestante, nós não cremos na transubstanciação, a gente faz aquilo em memória, como um símbolo do corpo
e do sangue do próprio Senhor Jesus, com uma equivalência espiritual que nos eleva a uma comunhão que transcende a tudo que a mente humana é capaz de imaginar. Nós temos aqui os elementos simbólicos da ceia do Senhor, e vão dizer aqui o pão e o vinho, que eu já falei, que é o corpo e é o sangue do Senhor Jesus, que lá no capítulo 6 de João vai dizer que é a própria vida de Deus que está agora sendo ministrada à vida, né, do cristão que está fazendo uso destes elementos. E agora a ceia é um momento solene. Então é perceptível nos ensinos de Paulo a solenidade e respeito que se deve ter no momento da ceia do Senhor. O texto do apóstolo exorta que os cristãos devem fazer um exame de si mesmos antes de participar da ceia. Ensina que, ainda que a causa de existirem muitos cristãos fracos e doentes é o resultado de negligenciar a salvação, como diz ali em Romanos capítulo 11, versículo 29 e 30. Então nós temos dois casos aqui. Primeiro, o caso daquele que frequenta o culto, a igreja, a vida da igreja, inclusive a vida social da igreja, mas não se batiza, não se decide. Isso ocorre com muitos filhos de membros da igreja e alguns que conheceram o evangelho, se apaixonaram, né, se simpatizaram, se convenceram do evangelho, mas não abandonam a sua vida e vivem aquela pseudo-humildade que eu falei para vocês, que deve ser confrontada então com a realidade do inferno. E nós temos aqui um segundo caso de cristãos então que se batizam, que vão um pouco mais além, mas em um determinado momento da sua vida eles vão recrudescendo e eles vão demonstrando que faltou arrependimento, faltou novo nascimento, que o processo não se cumpriu na sua vida, por isso que eles estão vivendo e transigindo em dois mundos, o da carne e do espírito, o da matéria e aquele que transcende entre as trevas do mundo e a luz do próprio Deus. Então esse conflito deve ser pesado na alma dessas pessoas. E o que acontece? Elas se tornam fracas, elas começam espiritualmente a dormir e não manifestará virtude de Deus na sua vida. Aí Paulo vai dizer, examine-se o homem a si mesmo, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí então que ele corrija os seus caminhos e ele possa então respeitar a sacralidade, a santidade, a reverência daquele momento extraordinário que só o crente salvo legitimamente por Deus e pela pessoa do Senhor Jesus, que tem o testemunho do Espírito na sua vida, conseguem perceber no momento da ceia do Senhor. Concluindo, querido discípulo, você faz parte da Igreja de Cristo, por já tê-lo recebido como Senhor e Salvador. Vivíamos perdidos, sem Deus nesse mundo. Agora decidimos servir a Cristo. O nosso coração está repleto de fé e agora o próximo passo é participar dos sacramentos da fé cristã, a saber, batismo e Santa Ceia do Senhor. Quando participarmos desses sacramentos, nossa vida espiritual é alcançada por grandes bênçãos divinas e isso é uma realidade. Somos testemunha disto há mais de 3 décadas, desde quando jovens aceitamos a Jesus como Salvador, nos batizamos e recebemos essa bênção de fazer parte do corpo de Cristo Jesus, fazermos parte da igreja e sermos servos de Deus, instrumentos do Senhor. Aqui estão a prática da lição de hoje, aqui estão as pessoas que merecem crédito à nossa oração. E aí pedimos também que você curta, que você compartilhe, divulgue o nosso canal, continue conosco, porque temos muitos projetos ainda para 2020 e queremos glorificar a Deus através desse trabalho. Deus te abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus.